Então tá, e a Fernanda, Fabrício Pinheiro, Flávio Santos, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, o som tá Vamos ver ótimo, aqui. que bom. Luiz Eduardo Magalhães, pô, terra da soja lá. Isso aí, boa. Balneário Camboriú, terra dos arranha-céus. Agora vai ter um empreendimento em Balneário Camboriú do Tonino Lamborghini, exemplo do que fazem em Miami, trazendo as assinaturas de grandes marcas para cá. Eu vi, legal, né? Muito bacana. Tonino Lamborghini. Ronaldo, Tonino Lamborghini, é o filho do fundador. É. Mas é bom o pessoal trazer isso aí, né, cara? Legal. Eu acho É. que sabe que a história da Lamborghini é uma história baseada em vingança, né? Da Ferrari? Ele quis se vingar do Enzo Ferrari, que disse pro Lamborghini que ele não entendia nada de carro, que ele voltasse a fabricar tratores. E aí ele falou, eu vou me vingar. Aliás, os pecados capitais sempre movimentaram muito o empreendedorismo. É muito louco isso. Você pega o cara que criou o Rolex, era um inglês que tinha inveja da precisão. Tinha inveja da precisão dos relógios suíços. Então, foi o primeiro cronômetro que ganhou o nome cronômetro fora das marcas suíças. Eu escrevi um texto uma vez sobre isso. Eu vou depois passar para o Jacir para ele colocar lá no blog da Imóvel, só como curiosidades. A Louis Vuitton é a vaidade, o Rolex é a inveja. Tá. O Louis Vuitton, começaram a copiar a bolsa dele, o desenho da bolsa, e aí o que ele fez? Então eu vou criar uma impressão. Todas as minhas bolsas vão ter uma impressão do LV, e com isso a gente vai saber quais são as verdadeiras e quais são aquelas que copiam apenas o corte. Então ali é a vaidade. Aí teve a inveja com o Rolex, teve a vingança com a Lamborghini. Com a Lamborghini. Eu não vou lembrar todos, mas enfim, tiveram várias, assim, foi bem legal. Eu vou depois passar, que acho que é bem bacana. Luiz, podemos começar, eu acho, né? Vamos começar, deu 10 minutos já. Senão a gente não é justo com quem chegou agora, com quem chegou na hora, e vamos lá. Bom, isso aí, boa. Nosso objetivo aqui hoje, falar sobre ações para o comprador e ações para o cliente vendedor. Né? Isso. A gente, na segunda-feira passada, quem esteve aqui presente com a gente falou muito sobre ações que você, corretor de imóveis, ou atitudes, ou coisas que você pode implementar na sua rotina, no dia a dia, nesse momento que você está trabalhando em casa, que o mercado deu uma desacelerada. Hoje saiu uma pesquisa do DataZap bem interessante, eu vi falando sobre esses números, as quedas, as intenções dos nossos clientes, compradores e vendedores, como é que elas estão, enfim. Eu acho que tem ali dados de informação bem bacana, mas esse não é o foco agora dessa nossa live. O que eu vou querer falar com vocês aqui, né, que a gente combinou, de manhã hoje a gente estava conversando, eu e o Luiz, são as ações que você deve ter e deve tomar neste momento, junto com seus clientes, compradores e vendedores. Quem não acompanha a nossa live de segunda-feira, ela está disponível no canal do YouTube, lá da Imóvel. Então você procura lá, digita lá Imóvel e Imóvel, lá no YouTube, você vai encontrar o canal da Imóvel no YouTube, e lá você vai conseguir assistir as lives que a gente fez. A da última segunda-feira, na minha opinião, foi uma das melhores lives que a gente fez aqui desde o início desse coronavírus, certo? Exato, e ela foi bem técnica, e é por isso que, obviamente, lá, na verdade, acho que foram 8 pontos, né, de trabalho. Foram 8 dicas de trabalho, de coisas que você pode fazer neste momento que você está em casa. Isso, aí a pessoa começa a perguntar, como você beleza. ser produtivo em 8 dicas. Então o que a gente vai mergulhar aqui, pessoal, é na primeira que nós falamos lá, tá? Ou seja, como você deve atuar com o seu cliente comprador e como que você deve atuar com o seu cliente vendedor, tá? Então são atividades na prática para você desenvolver isso nos seus próximos dias aqui, tá? Óbvio, agora, sexta é feriado, mas amanhã você já começa a montar essa tua cartilha, esse teu plano de ação, tá? Obviamente, qualquer dúvida você manda aqui para nós, mas é para fazer realmente essa entrega não só de conteúdo, mas e sim de um exercício, tá? Para vocês operarem no dia a dia das... para você, isso. Exatamente.
Exatamente, porque é aplicando as coisas que, obviamente, você vai ter resultado, né? Sem dúvida. Se a gente não aplica... Aliás, esse é o grande desafio que todo mundo tem nos dias de hoje, com essa quantidade de conteúdo e informação que está Só disponível na ouve, internet. né? A gente tem 1 milhão de coisas. Uma vez, há um ano atrás, eu ouvi um cara, que eu não me lembro quem era exatamente, mas foi uma videoaula dessas que eu peguei nos Estados Unidos lá, e estava assistindo o cara falando, e o cara falou assim, uma coisa que foi muito sensata. Ele falou, você quer ter resultado em marketing digital? Você quer ter resultado? Para de ficar correndo atrás de um monte de metodologia, porque se você tentar pegar todas as metodologias e extrair um pouco de cada uma para criar a sua, você vai gastar muito mais tempo para ter resultado do que escolher um método de alguém que já testou início, meio e fim e aplicar aquele método inteiro. Então, ficar ouvindo muita coisa e não aplicar nada é um problemaço, né? O ideal é você aplicar o que você precisa. Perfeito. E aí, vamos lá, então. Começar vamos fazer essa divisão aí, né? cliente... Fazer a divisão, isso. Vamos falar de comprador primeiro, certo? Comprador, exato. Ou falamos de vendedor? Qual é a ordem? Pode ser o comprador, Ele pode então, vamos lá. delongar mais. Cliente comprador. Isso. Cliente comprador. O seu cliente comprador hoje, muito provavelmente, está menos ativo do que o cliente vendedor, né? Você deve ter ainda alguns contatos acontecendo, você deve ter algumas informações acontecendo de negócios possíveis no mercado imobiliário, mas esses negócios estão acontecendo de ciclos longos que começaram lá atrás, que começaram há 3, 4 meses, 6 meses atrás e tal. Então, eles ainda estão aqui nesse momento. Mas a tendência, e já era algo que a gente falou aqui, acho que foi uma das primeiras coisas que a gente trouxe aqui de informação para o pessoal que segue o nosso canal aqui na Imóvel, foi as coisas vão desacelerar, porque assim aconteceu em outros países, a gente viu uma desaceleração no mercado nesse sentido. E aí, um dos pontos que a gente tem que tratar é, se este cara está menos ativo, eu tenho tempo de fazer outras coisas com os meus clientes compradores. E aí, na segunda-feira passada, a gente deu a dica de pegar a sua carteira de clientes, aqueles leads que você recebeu, enfim, ou aqueles que você sabe que estão ativos ou estão ocultos, mas vão voltar a ativa novamente, e classificar esses caras, certo? Classificar em curva A, B, C, ou seja, o A é o grupo mais importante, que você vai gastar mais energia, porque é o mais relevante e com maior probabilidade de fazer negócio nos próximos momentos. O B é aquele cara que já vinha aquecido, tal, é um suspect, né? Ele ainda não é um prospect forte, que você já está trabalhando alguma coisa com ele, mas ele tem uma boa tendência para isso. E aí você vai ter aqueles leads que ainda estavam frios, mas que você já pode começar a preparar algum planejamento para trabalhar esses caras no médio prazo, né? Se a gente pensar bem, o que a gente pode fazer com esse cara nesse momento é aplicar o 3CP, que a gente já conversou também, acho que foi na semana passada, conversamos um pouco sobre isso. Ontem eu fiz uma live com o Wagner Bonato de 1h30 falando sobre o 3CP. Legal. Também ali dando um monte de informação para o mercado. E o que é o 3CP? Aqui a gente tem algumas pessoas, eu sei que a Cláudia Dietrich passou aqui, eu sei que ela já fez Top Producer, tem aqui o Paulo que já fez Top Producer também, enfim, uma série de pessoas que já fizeram o curso Top Producer, sabem o que é o 3CP. É um método ou um roteiro, a gente pode dizer assim, né? Porque, na realidade, ele se encaixa a uma série de outros métodos de venda, que você pode já ter o teu método de trabalho, e usar o roteiro do 3CP, que te ajuda orientando quais são os tipos de informação ou quais as lacunas de informação que você precisa para fechar o negócio e acelerar a tomada de decisão do seu cliente. Então, lembrando lá, essa informação foi... tá aí o Pierre falando que a live foi muito boa. Muito obrigado, Pierre. Essa aqui vai ser melhor ainda. Então, lá, o que a gente estava falando aqui é a primeira coisa que você tem que saber, ou seja, no ponto zero lá do teu relógio. Imagina que você tem um relógio ponto zero, onde o dia nasce, a gente tem que falar sobre capacidade de pagamento. Então, nesses teus clientes, nível A, nível B, nível C, principalmente naqueles nível A e nível B, você precisa mapear a capacidade de pagamento desse seu cliente. E essas são as lacunas que você tem que buscar, certo? Lacunas do tipo a origem do dinheiro, da onde ela vai vir, se o cara tem a grana de verdade ou não, se essa grana vem de uma venda de um outro imóvel que ele está precisando vender. E isso é um ponto muito importante, porque você, quando tem uma coisa aqui que é muito interessante, que quando você tem um cliente que precisa vender um imóvel para
comprar um outro imóvel, você tem a chance de atuar junto a esse cliente na precificação e no ajuste de valor para acelerar o processo dele. Isso. Então, se você ajuda a vender, você provavelmente é o cara que vai ajudar a comprar, ou seja, casadinha, comissão nas duas pontas. Uhum. Então, a origem desse dinheiro, se ele vai financiar, você precisa começar a pensar, dos imóveis que eu tenho na minha carteira, quais são os imóveis financiáveis, aqueles que estão desimpedidos de documentação, tão fáceis de fazer negócio e tal, porque o que você vai precisar são imóveis que o banco olha e fala, não, beleza, vamos em frente. Porque se tiver alguma pendência no imóvel, às vezes é uma pendência boba, o banco já retarda o processo, estica a sua curva de tempo, o cliente pode ficar assustado e fugir. Mas vamos lá, então, assim, saber a origem do dinheiro, fundamental. Guilherme, eu ainda não sei a origem do dinheiro dos meus clientes que estão na curva A e curva B. Lição de casa. Pergunta, tem exato. aí. Tem que começar a conversar com esse cara. Mas Guilherme, esses caras estão pouco ativos nesse momento. Sim, eles estão pouco ativos em visitas para trabalhar, para ir atrás, exatamente, para fazer a roda girar. Mas mentalmente eles devem estar mais ativos do que nunca, usando a internet em casa e buscando imóveis, indo atrás de informação, correndo atrás de coisas, acompanhando as entrevistas e coletivas da Caixa Econômica Federal na televisão, falando sobre crédito imobiliário, acompanhando os relatórios dos bancos, acompanhando uma série de coisas. Esse cara, ele pode não estar ativo no giro do corretor, mas ele está muito ativo mentalmente, pensando no que ele precisa, principalmente os clientes que estão ligados à necessidade, não os que estão ligados a desejo. Tem uma diferença muito grande do cliente comprador que tem a necessidade, e esses caras, esse é um dos fatores, é um dos indicadores que naquele ranking ABC você tem que levar em consideração, que não me interessa ter clientes A com desejos de mudar, me interessa ter clientes na curva A com necessidade de mudar, porque são os caras que não vão ter outra escolha. A empresa mudou para Curitiba, o cara vai ter que morar em Curitiba. Então, ele cedo ou tarde, acabando o home office, ele vai ter que ir para Curitiba de alguma maneira. Então, clientes com necessidades são muito importantes. Saber classificar a necessidade do teu cliente é fundamental. Então, ponto número 1, saber de onde vem a grana. Capacidade de pagamento. Quanto ele pode gastar. Se de fato ele tem o crédito. Se ele ainda não sabe qual é o crédito que ele tem uma série de empresas que podem te ajudar a descobrir o crédito. Você pode ter um parceiro, um agente ali, um financeiro, que te ajuda a descobrir o crédito e o valor que esse cara pode ter para poder fazer negócio. E aí, descobrindo o crédito, descobrindo o valor, ou preenchendo essa lacuna, qual é a próxima lacuna que você tem que preencher? É uma lacuna que está muito ligada ao relacionamento, que é trocar ideias com o cliente, bater papo, trocar informação e entender como é que a vida dele está hoje. Aí, Luiz, tem um ponto muito importante, muito maluco, que também é algo que a gente conversou hoje já, trocando uma ideia de manhã, depois daquela reunião que a gente costuma fazer toda manhã cedinho, com a equipe toda, a gente estava trocando uma ideia, e a gente estava falando sobre as mudanças que muito provavelmente o mercado deve sofrer, ou assim, não existe mais o normal. Pelo menos aquele normal que a gente conhecia, ele não existe mais, certo? As empresas vão se adaptar, as pessoas vão se adaptar, as ferramentas vão se adaptar, tudo vai mudar. A gente deve ter adoção de muitas ferramentas remotas que vão ajudar o corretor no processo, que vão ajudar o cliente no processo. Não pensa que é só você, corretor, que está recebendo ajuda de ferramentas remotas para resolver problemas. O seu cliente também está atrás de ferramentas remotas que ajudem a resolver as dores e os seus problemas. Então, você precisa ter um match aí para poder atender ele do jeito que ele quer ser atendido daqui para frente. E aí, a gente tem que começar a entender o contexto de vida desse cara. Porque, vamos lá, eu estava lendo um material, um estudo, que existe já parte das empresas, ou CEOs das empresas, das grandes empresas já estão questionando o seguinte: se a gente vai continuar fabricando tudo na China. Esse é um ponto que deve mudar no mundo de forma grande. As grandes empresas no mundo estão questionando: devemos continuar fabricando e dependendo de um único país no mundo? Isso dá tema para inclusive, da mudança da dinâmica econômica que o mundo passa a ter se isso se redistribuir, né? Se os processos se redistribuírem. Não é o nosso objetivo falar sobre isso, mas é só um exemplo de que o normal não vai existir mais. Mas vamos pensar que o que vai acontecer é que muitas empresas que conseguiram manter a sua produtividade ou conseguiram, inclusive,
alavancar a sua produtividade, fazer reuniões com toda a sua equipe, coisa que eu já vi gestor de equipe falando para mim, Guilherme, estou achando lindo. Eu não conseguia juntar 40 caras para fazer a reunião. Hoje eu consigo juntar 40 caras para fazer a reunião e consigo em 20 minutos fazer a reunião. Cada um fala uma vez, não tem conversa paralela, tudo acontece como tem que ser. Está sendo produtivo. Muito provavelmente, parte dessas empresas vai manter algumas equipes ainda em home office. E aí, isso lá no nosso 3CP muda o contexto prático do cliente. Talvez o cliente que estivesse buscando, há 2 meses atrás, um apartamento ou um imóvel perto da empresa, num novo cenário de home office, ele não quer mais um imóvel perto da empresa, ele quer um imóvel distante, mas com uma infraestrutura melhor de lazer e de qualidade de vida. Então, e até espaço de trabalho, né? Exato. Até o cara que estava pensando em 2 dormitórios, passa a pensar em 3 dormitórios para montar um escritório. Tem muita coisa que vai acontecer e que o contexto prático do seu cliente deve mudar. Então, mapear neste momento, nessa entre-safra de visitas, porque o que a gente está vivendo é uma entre-safra de visitas. Não é uma entre-safra de desejo de compra, não é uma entre-safra de crédito, não é uma entre-safra de materialização das visitas. Neste momento, fazer um trabalho de mapeamento do contexto de vida do cliente muda tudo. Né? Sim. Pode ser que, se você achar que o produto que o teu cliente procurava há 2 meses atrás é o produto que ele vai procurar daqui 40 dias, daqui 60 dias, você pode estar apresentando para ele algo que não tem nada a ver. O Darley falou um ponto aí, ó, vai começar a escolher pela qualidade de internet na região. Imagina se ele pergunta para o corretor como é que é o nível de internet que tem cabo, tem fibra. Mas essa já é uma pergunta que a gente costuma fazer, né? Sim. Hoje, por exemplo, você já tem muito, já era dia a dia. Agora eu acho que vai ser exponencial, né? O interesse por isso, porque assim, o cara precisa ter uma internet de qualidade se ele vai trabalhar em casa, né? Senão fica aquela reunião que ele está falando, de repente, aí a voz está no ritmo, dá aquela travada, né? Enfim, ele precisa... Sim. A internet passa a ter uma outra função também na casa, que não é só a função do entretenimento, mas a função da produtividade de trabalho. Então, o Darley está certíssimo. O cara vai começar a pensar. E aí, isso também passa a ser um fator para o cara que trabalha o cliente vendedor. Olha só que interessante isso. A sua carteira de imóveis, você mapeia a qualidade de internet que a sua carteira de imóveis tem? Eu não me esqueço uma vez, isso é muito maluco, mas eu lembro que o Obama, quando ele estava saindo, no último ano do Obama, uma das preocupações que o Obama teve lá era de ter um nível de qualidade de internet nos Estados Unidos inteiro que qualquer cliente residencial pudesse contratar uma internet de 500 mega. Então, esse era o desejo de infraestrutura dele no último ano de mandato. Eu quero que o cara possa contratar aqui 500 mega de internet. Então, esse é um fator importante que a gente tem que mapear. Então, o contexto prático do cliente muda, tudo muda, e se muda a capacidade de pagamento, se muda o contexto prático, muda também a característica de produto que o cliente vai querer. Então, acho que é isso que a gente tinha que falar de cliente comprador, usando o roteiro do 3CP, que é um trabalho que o corretor e a imobiliária pode fazer nesse momento, de mapear esses pontos para quando tiver retomada ele poder alavancar com maior velocidade. Sim. Então, só para quem foi entrando depois aí, tá, pessoal? O que a gente está conversando? A primeira linha de trabalho para você... A ideia de hoje é passar linhas de trabalho para vocês executarem nos próximos dias, tá? A primeira delas é fazer, de fato, um pente fino dentro do seu CRM, tá? Seja ele, independente de qual sistema for, pelo WhatsApp, tanto faz, para você entender e classificar os clientes compradores que você tem ativos, tá? Em diferentes níveis. Ou seja, com base em quão mais quente você sente que ele está ou não, alguns fatores, né? Mas uma vez eles classificados nessas caixinhas de atendimento, ou quão quente esse prospect está, é você aplicar essa metodologia que o Guilherme desenvolveu, que chama 3CP, Casa Papa, tá? As letrinhas, né? E o que significa isso? Primeiro,
você entender para cada cliente e fazer essa classificação dele, qual é a condição de pagamento dessa pessoa. Se ela compra capacidade de pagamento, isso, capacidade de pagamento, se ela vai comprar à vista ou não, se ela vai financiar ou não. Então, para cada cliente, você coloca essa tag, essa informação do lado dele, tá? Qual é essa capacidade dele. Depois, qual é o contexto prático dele. Ou seja, aquele momento que ele te procurou, tá? Esquece o motivo por que ele veio, ou seja, o produto por que ele veio. Entenda o porquê ele te procurou, qual é o contexto dele. O que de fato ele precisava. Da mudança, né? Isso. Eu precisava por causa disso, eu precisava por causa daquilo. Então, muito possivelmente, não mudou. Muito possivelmente não mudou o contexto dele. Agora, em 2, 3 dias, em 2, 3 semanas. Mas é bom você manter, obviamente, esse engajamento para, se de fato mudou, você já, né, faz uma adaptação. Né? Pode mudar. Se o contexto de trabalho dele mudar, de ter que ir para a empresa todo dia para ficar em home office e ir para a empresa uma vez por semana, isso já é uma grande alteração, né? Se o contexto dele mudar, o que a gente não pode esquecer a gente está hoje numa fase de transformação social. Uhum. A sociedade no mundo está se transformando em relação ao uso de ferramentas, em relação a relacionamento, a distanciamento social, etc. Tudo isso, muito provavelmente, reflete no contexto de vida das pessoas e pode refletir no tipo de imóvel. Então, você tem que... É mais uma tagzinha para colocar ali e ficar monitorando. É um indicador para você. É isso aí. Né? Porque depois você vai montar a tua estratégia. Então, independente de você ter feito isso ou não para trás, não tem problema. Use esse tempo agora, obviamente, para montar isso aqui, tá? Então, para cada cliente, monta essa caixinha, dizendo qual que é a capacidade de pagamento desse meu cliente. Depois, qual é o contexto prático dele? Eu já mensurei ou não? Se não, vou falar com ele e vou entender. E terceiro, a característica do produto. Então, que é o terceiro o CP, né? O que essa pessoa quer? De features. Isso. Coisas físicas. Baseado no que ela pode pagar. Baseado no tipo de vida que ela tem, o que o produto dela precisa ter de característica para atender essas necessidades, né? Exatamente, que é, obviamente, o output, né? O resultado disso aqui. Ou seja, o produto físico, ele contempla quanto ele pode pagar, mais o que ele precisa. É isso. Então, uma vez que você entendeu que, o Luiz, ele vai comprar financiado, ele precisa que seja próximo do trabalho dele, ele precisa que não sei o quê, ele quer pagar no máximo tanto de condomínio, por exemplo, ele começa a entrar na parte de produto, ele quer tantos dormitórios, ele quer uma área de... Então, você tem todo um perfil. Todo um perfil. Aí, quando você tiver tudo isso estruturado, ou seja, primeiro, fiz a classificação dos meus clientes em níveis. Para cada nível, eu entendi de fato quanto que essa pessoa pode pagar, qual é o contexto dela e o que ela quer. Eu levanto essas 3 informações e aí eu monto o meu ataque. Daí eu começo de trás para frente, em que eu apresento para ele o produto, mostrando que aquela condição de vida dele seja satisfeita e que ele pode pagar, ou seja, que cabe dentro do budget dele, né? Que cabe dentro do recurso dele. E sabe o que é legal quando você segue esse roteiro, né, e tem um processo desse tipo? É que cria no teu cliente aquela empatia, aquela sensação de, esse cara entendeu o que eu estou querendo. Esse é o corretor que eu preciso falar. Né? Exato. Eu preciso falar com outras pessoas. Enfim, encontrei um cara que me entendeu, que sabe o que eu quero, que já percebeu aonde eu posso chegar, as minhas necessidades. Porque a busca, se você pensar bem na jornada de compra do cliente, a busca incessante que ele tem de produtos e corretores diferentes se dá justamente pelo fato de ele não encontrar o cara que ele sinta que pode ajudar. Se durante esse processo ele encontrar alguém, pode ter certeza que o comprador fideliza com você naquele momento, porque ele também não gosta de ter que contar a mesma história 10 vezes para as pessoas. Ele vai contando a mesma história 10 vezes até achar alguém que, enfim, esse cara vai resolver o meu problema, eu preciso contar a mesma história. E aí você fideliza aquele cliente comprador naquele processo de compra. Então, o pessoal está perguntando de novo, um resuminho dos 3. Primeiro, CP, capacidade de pagamento. Segundo, CP, contexto prático. Terceiro,
característica do produto. Tá? É isso aí. Para vocês entenderem, isso que a gente está falando aqui é só um resuminho, tá? Para vocês entenderem isso, depois vocês vão entrar na nossa bio, entra aqui na Imóvel, tá? No nosso perfil aqui do LinkedIn, exato. E você vai clicar lá no primeiro link, já tem toda uma lista de conteúdos explicando como que funciona esse processo e como que você vai aplicar ele no seu dia a dia, tá? São aulas. Você vai entrar no site e vai assistir essas aulas. São 3 aulas. Vamos lá, só para a galera entender. O que a gente fez foi, eu peguei lá no curso do Top Producer, que é onde eu apresento esse conceito. Eu comecei lá em 2015 apresentando esse conceito. E depois a gente criou um vídeo online. A gente pegou um trecho inteiro ali, todo o pedaço que fala de 3CP e está disponibilizando gratuitamente lá para você poder entender o que é o 3CP. E você entendendo isso, você já deu meio caminho andado para melhorar o teu processo de atendimento. Isso. Então, de novo, vocês entrem lá no nosso perfil, clica no primeiro link, lá tem as 3 aulas para vocês assistirem, tá? É isso aí. E, de novo, essa metodologia é para vocês aplicarem nos clientes compradores. Tá? É quem te procurou para algum produto. Ponto. E, geralmente, esse é bem importante que você sempre comenta, né? Essa pessoa, esse cliente, ele chega através de um produto, mas ele nunca te fala a capacidade de pagamento dele ou o contexto prático dele. Ele sempre chega pelo produto e você não pode mostrar o produto, você tem que entender primeiro essas coisas, que são intrínsecas na operação, mas ele não vai te falar. Só que elas são extremamente necessárias para que, no teu processo de entendimento da necessidade dele, você procure os produtos que satisfaçam essas necessidades. Aí você mata tudo, fecha o ciclo. Então, cliente comprador, você roda o modelo 3CP. Onde você vai encontrar ele com mais profundidade? Procura aqui na nossa página, tá? Isso. Vai lá em cima no Linktree da bio, no linkzinho da descrição da bio da Imóvel. Isso. Tem lá, você vai clicar. Clicou lá, você vai cair na primeira aula, na segunda aula, na terceira aula. São 3 aulas só falando de Top Producer, explicando com diagramas, com detalhe. Tem lá tudo bem bacaninha para você entender. Perfeito. Então aqui a gente passa a régua no primeiro... primeira linha. A primeira metade está feita, cliente Exatamente. comprador. Isso. Segunda metade do nosso negócio, cliente vendedor, certo? Perfeito. Bom, o que difere o cliente comprador do cliente vendedor neste momento, nesse contexto que a gente vive? O vendedor está extremamente ativo, certo, Luiz? Exatamente. Esse cara está lá. A necessidade dele não diminuiu, talvez até tenha aumentado. Né? Então, não, eu só ia comentar aqui, ao passo que o cliente comprador, ele continua prospectando, mas ele não vai chegar ativamente até a empresa. Não efetiva. Ele vai ficar mais em casa, né? Então, ele é mais... o efeito dele demora um pouquinho mais para acontecer. Ao passo que o cliente vendedor, a necessidade dele, muito provável que tenha aumentado. Ele precisa comercializar esse produto mais rápido, porque a necessidade dele ficou mais latente. Exatamente. E aí a gente tem todo um outro caminho para você fazer com o cliente vendedor. Isso aí. De novo, o que é Imóvel? Vamos lá, você que é usuário da plataforma da Imóvel que está assistindo a gente aqui, e você que não é usuário da plataforma Imóvel, vou entender a importância de ter uma ferramenta desse tipo neste momento. Qual é uma das primeiras coisas que você tem que fazer, na minha opinião, em relação aos seus produtos vendedores? É revisar a precificação desses produtos. Ou seja, você tem que dar uma olhada para ver se os seus produtos, e aqueles que você captou, estão adequados ao preço que o mercado vem propondo para produtos similares. Esse é o ponto número 1. Senão você, sim, produto fora de preço não vende, não há mágica. E se você tem um cliente que está vendendo em um prédio ou em um condomínio, onde as unidades são similares, e o preço dele é o 5ª, 6ª opção, 7ª opção de venda em relação aos outros produtos, saiba que o produto dele será o 5º, 6º, 7º, muito provavelmente, a não ser que ele tenha alguma coisa do ponto de vista de reforma, decoração, enfim, não vamos generalizar, mas ele entra na lista como uma segunda opção, certo? Então, reprecificar. A gente não está falando o seguinte: Guilherme, então o que você está me dizendo é que o mercado está baixando de preço? Não. O que eu estou te dizendo é que você tem tempo hoje de parar para olhar produto a produto na sua carteira e fazer uma análise comparativa, uma verificação de que se você ajustou,
pode ser que você ajuste para cima. Pode ser que naquele empreendimento que há 3 meses atrás tinham 10 unidades para vender, agora só tenham 2, né? E aí você fala, porra, o negócio está acelerando em venda nessas unidades, então vou dar uma ajustada para cima. O meu outro concorrente está vendendo ali a outra unidade está vendendo a 10% mais do que eu, por que eu preciso estar 10% abaixo se nos últimos 2 meses de 10 unidades sobraram 2? Então, é essas análises que você pode fazer, e aí, tendo a plataforma para comparar tudo isso, você tem uma ferramenta de informação, né? Não é de achismo. Isso. Você tem dado para fazer um trabalho bem feito. Você ia Isso falar aí. alguma coisa, Luiz? Eu te interrompi. Não, só complementar assim, por exemplo, a primeira coisa que você faz é, como você ia fazer aquela classificação dos seus clientes compradores, aqui você vai fazer uma classificação dos imóveis que você tem na sua carteira. Levanta todos eles, tá? Roda dentro da nossa plataforma uma avaliação digital para todos. Roda uma avaliação para um a um. Então, coloca as características, coloca o endereço, roda uma avaliação. Aí você vai na página de busca e começa a procurar, opa, o que eu tenho de outros imóveis nesse mesmo endereço em questão de preço? Para eu me posicionar como o produto com a maior liquidez. Tá? Porque a gente sabe que um dos maiores fatores, né, um dos maiores direcionadores para a demanda é preço. Então, um produto bem precificado corretamente, vende rápido no mercado de retomada, no mercado em que as pessoas têm mais informação porque estão pesquisando mais. Então, você precisa fechar as duas pontas. Precisa fechar as duas pontas. Então, esse é um ponto importantíssimo. Exato. Se o teu cliente está pesquisando mais, a tua precisão de valor tem que ser muito melhor também. Exatamente. Exatamente. Então, esse entendimento da sua carteira com a precificação desses produtos de uma maneira que você entenda que faça sentido e também que te posicione como uma vantagem competitiva perante outros naquele mesmo endereço. Então, você vai olhar, putz, nesse prédio aqui eu tenho 14 anúncios. Os preços variam de 600 a 720 mil. Então, eu vou precificar o meu aqui correto, porque o meu estava, sei lá, 750 aqui. Fazia tempo que eu não conversava mais com esse proprietário. Nem sei mais se ele está vendendo ou não também. Mas é outra coisa que precisa ser feita também. Exato. Né? Verificar se a tua carteira está atualizada. É tirar toda essa poluição, essa possível nebulosidade e, de fato, trazer um produto muito bem colocado para o mercado, que obviamente vai ter liquidez, de novo, no momento em que você tem taxas mais baixas, facilidade de compra e assim por diante. E o mercado pelo efeito de retomada, né? Então, a segunda atividade importantíssima para ser feita nesse momento é reprecifique os imóveis, tá? Ou seja, requalifique esses imóveis e faça essa mesma curva ABC para o teu portfólio. Entenda qual produto você tem uma velocidade maior de venda esperada, de acordo com as características dele, comparando com o quê? Com a região que ele está inserida. Como que é a demanda naquela região? O que eu tenho de outro volume de ofertas naquela região? É uma região com uma demanda muito alta, baixa? Como é que são os preços? Como é que está o preço desse meu produto em relação a outros no mesmo endereço? Então, todas essas ferramentas analíticas, ou seja, de indicadores, você entende o mercado, pesquisa, faz os desenhos que você precisa e obtém essas informações e, obviamente, depois você vai montar a sua estratégia, que a gente já vai bater nisso. Sabe que tem uma outra coisa também que é importante fazer nesse momento em que você está tendo tempo, né? Que está ligado ao posicionamento. Tem muita gente que, assim, vamos pensar no dia a dia, o mundo funcionando do jeito que ele era antes. É aquela correria, né? Cliente ligando, lead chegando aqui, coisa para atualizar, documento ali para ver, enfim, aquela correria toda. Sim. A gente não para fazer uma análise estratégica do que está acontecendo no nosso negócio, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, às vezes, pode ser que nos últimos 6 meses você esteja negociando produtos que, do ponto de vista de geolocalização, não é aquilo que você tem na carteira, né? Você não parou, você continua captando, tendo facilidade de captar numa determinada região, mas se você olhar aquilo que você vem negociando nos últimos 6, 8 meses, não bate. Você está negociando coisas numa região diferente. Então, também é um momento de você fazer esse match aí. Isso. Aquilo que eu estou vendendo está ligado com aquilo que eu tenho captado nos últimos... A minha carteira, ela está sincronizada com o tipo de gente que eu estou atraindo ou existe dissonância? Porque se existe dissonância, você tem um problema que você poderia ter um resultado muito maior. Vamos voltar de novo lá no 3CP. A gente fala que
O cliente, 99% das vezes, chega na imobiliária através de um produto, beleza? Porque ele vai fazer busca de produto. É muito raro o cliente falar sobre, eu vim, vamos lá, vou digitar no Google, melhor corretor de Cascavel. Ele não faz busca de imóvel assim, né? Melhor corretor em Campinas, no bairro do Cambuí. Melhor imobiliário de Campinas, no bairro X. Não é assim. Ele sai buscando imóvel, sai buscando produto. Uhum. Então, o que acontece? Se você fizer um match da tua carteira de clientes vendedores, ou seja, do teu portfólio de venda, e perceber que ele não está sincronizado com o tipo de negócio que você está fazendo, muito provavelmente o teu esforço para fazer uma venda tem sido muito maior. Uhum. Se você focar a captação naquilo que você tem vendido, né, ter isso como indicador, você passa a ter melhores captações que vão diretamente para o público que você está acostumado a negociar e a atrair. Né? Esse é um ponto que é importante também. É isso aí. Não, só ia comentar, fazer um comentário assim, por exemplo, tem aquele ditado popular, né? A maioria não, algumas pessoas se utilizam da expressão, tipo, deixa a vida me levar ali. O cara só vai captando aleatoriamente, Zeca vai Pagodinho. trabalhando. Exato, vai trabalhando. Filosofia é o método Zeca Pagodinho. Exato, vai trabalhando com qualquer tipo de produto em qualquer região, tipo, o que vem, põe para dentro aqui e só vai aumentando o portfólio, mas com qualidade zero, tá? Isso. Todo mundo entendeu nesses últimos dias a importância de você olhar para dados e montar a sua estratégia. O que todo mundo fez? Puta, o que está acontecendo na Itália? O que está acontecendo na China? Na parte de saúde agora, né? Na parte de saúde. Então, putz, que estratégia que foi adotada? Como é que tá os números? Como é que foi feito isso aqui? O que foi feito isso aqui? Aí você monta a sua estratégia. É a mesma coisa. Essa analogia, ela é sensacional, Luiz, essa tua analogia. Sim. Porque ela mostra exatamente como é que as empresas devem hoje desenhar os seus processos. Isso. Fazendo análise baseada em dados. Se você não tem os dados aqui, você cria paralelos com quem tem dado, quem tem informação, para você desenhar a tua estratégia. É isso aí. Então, de novo, imagina aqui, tipo, cada um faz o que quiser, vai fazer... Não, ia ser um caos. Cada um combate o problema do seu jeito, né? Isso. Perfeito. Por isso que, de novo, nesses momentos que você está tranquilo, de novo, como você falou esses dias, é um momento de uma pausa do jogo. Está no intervalo do jogo agora, né? Foi dado um reset, use esse tempo, coloca a casa em ordem, faça essas duas análises que são importantíssimas, tá? Do seu cliente comprador, com a 3CP, do seu cliente vendedor, usando análise de dados, precificação dos produtos, entendimento do mercado. E assim, você vai sair é uma vantagem competitiva muito grande que você está colocando dentro do teu processo. Muito grande. Absurdamente grande. Sabe que tem uma outra coisa que é interessante também, que eu gosto de falar, que é o maior desafio para um corretor é transformar o funil de vendas dele em um cilindro. O que eu quero dizer com isso? Existem corretores que fazem isso, eu conheço gente que faz isso muito bem lá fora, conheço gente que no Brasil faz isso também com uma qualidade, que o cara ele ajusta tão bem o 3CP com a carteira de portfólio, ou seja, imagine que hoje, na hora de mapear os seus clientes com 3CP lá, contexto prático, capacidade de pagamento, característica de produto, você está tão bem mapeado naquele nicho, você entende tão bem aquilo que você só capta produto para aquilo. Porque se você reparar bem, o que acontece no mercado é assim, as pessoas, os empreendimentos meio que têm uma vocação natural. Né? Você olha, por exemplo, para empreendimentos que você olha para aquele condomínio e fala, cara, aquele é um condomínio de família para quem tem 2 filhos, com faixa de renda X, Y, porque estuda na escola Z. Sim. Todo mundo é muito parecido, uma formulazinha. O prédio que eu moro aqui, cara, o prédio que eu moro geralmente são pessoas acima de 50 anos, são casais que os filhos já foram 50, 60 anos, os filhos já saíram, estão eles morando aqui e tal. Então, acho que no meu prédio tem 3 apartamentos com criança, o restante são todos casais já de aposentados e tal. Aí você tem aquele empreendimento que é um empreendimento onde está cheio de jovem executivo. Então, fica muito fácil quando você faz uma análise de carteira, você mapear exatamente o tipo de cliente que você precisa atrair, né? E aí é que acontece a mágica que gera qualidade e gera resultado para o cara. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente aqui concorda comigo que o melhor cliente é o cliente indicado. O melhor cliente que existe é o cliente que vem indicado por um outro cliente. Daí o Pierre... o Pierre daí sim. O Pierre é mito nesse negócio, ele sabe fazer isso. Esse é o melhor.
E por que é o melhor? Porque o cliente indicado, ele já chega com uma série de tagzinhas de contexto prático, de capacidade de pagamento e de característica de produto definidas. A gente anda em grupo, cara. O ser humano anda em grupo. O cara casado anda com o casado. O cara casado que tem filho anda com o cara casado que tem filho. O cara que é solteiro, ele não anda com o cara casado. Mas quando o cara casado se separa, ele vai andar com o solteiro. Entendeu? Então, assim, a gente anda em grupo. E as indicações que a gente faz, geralmente são de pessoas do nosso círculo ali de amizade e tal. Então, quando você consegue ajustar bem o seu 3CP de comprador para determinar que tipo de produto você tem que captar, você faz a coisa funcionar num nível de engrenagem que o teu esforço de atrair cliente diminui, né? E quando o cliente chega, ele já chega tão bem mapeadinho tá aqui a indicação que o Guilherme fez. Pô, igualzinho o Guilherme, casado, 2 filhos, estuda na escola tal. Ele vai gostar disso aqui. Renda, mesmo, é lá que eu tenho que mandar. É ali que o cara vai se adaptar. As coisas ficam muito simples. É isso aí. Bons corretores que eu conheço no mundo ganham muito dinheiro fazendo isso. Focando exatamente num nicho e tendo no seu portfólio exatamente o produto que o teu cliente busca. Isso é trabalhar com o cérebro e não trabalhar com o músculo. Essa é a jogada. Perfeito. Não, se eu comentasse, por exemplo, a gente tem na nossa base aqui milhões de imóveis, né? Então, o que a gente começa a correlacionar e percebe? Exatamente isso. O imóvel diz muito sobre a pessoa e a pessoa diz muito sobre o imóvel. Quando você pega um determinado empreendimento, você vê, putz, só tem médico que mora aqui. Putz, só tem professor que mora aqui. Só tem pessoas dessa faixa de idade. Então, obviamente... É muito louco isso, né? Sim, exato. Então, assim... É muito louco. E isso que a gente estava falando antes, de você fazer esse mapeamento nos clientes compradores que você tem e nos vendedores que você tem, são coisas que você faz reativo. Ou seja, você monta em cima da base atual, certo? Mas a partir do momento que você percebeu a necessidade de um cliente novo, aí você vai montar essa sua prospecção, essa sua captação ativa. Aí você mapeou as necessidades dele, a característica de produto, condição financeira, enfim, e vai atrás desse produto. Putz, onde que eu consigo achar imóveis com esse perfil na cidade? Tal lugar, beleza. Digita o endereço aqui e faz a captação. Então, é importantíssimo você fechar esse ciclo. Fechar o ciclo. Esse é o ponto-chave. A roda vai girando sozinha. Exatamente. Então, aí você vai trabalhando ativamente e reativamente, né? Reativamente, ou seja, quando você recebe as indicações, que obviamente a taxa de conversão desse cara é absurda para qualquer nível de segmento, qualquer setor, né? É um cliente recomendado, a taxa de conversão dele é altíssima. E depois, de maneira ativa, a partir de alguma necessidade que você recebeu de alguém. Então, de novo, sempre pautado em informação, em dados, estuda o mercado, entende, desenha, faz essa análise da região, vê como que você está posicionado, quais são os produtos que você tem, que preço, há quanto tempo eles estão. Passa essas informações para o cliente porque você vai surpreender ele, porque ninguém passa. Muitos. E esse é o momento de gastar tempo e energia fazendo isso. Exatamente. Usar o tempo para fazer dever de casa. E depois isso vira rotina. E esse é o mais importante. Sim. Transforma-se em hábito, né? Isso. Aí já é natural, você já faz parte do teu processo. Você refez o seu processo, já vai no dia a dia. Exatamente. E um processo bem azeitadinho, numa economia de retomada, meu amigo, o cara lava. Não tem erro. Exato. Não tem erro. Exato. Perfeito. Luiz, estamos aí já com 51 minutos de live. Então, só para a gente reformular com o pessoal. Isso, fazer um resumão. Cliente comprador, nossa recomendação para você, exercício, homework, lição de casa, fazer o mapeamento baseado no roteiro e no processo do 3CP. Você que chegou agora, não sabe o que é o 3CP, você vai aqui em cima, no link da bio, né? Vai buscar lá as informações, tem lá um linkzinho escrito 3CP, você clica lá, você vai assistir 3 aulas gratuitas, com muita informação, eu estou lá explicando, fazendo o desenho, contando toda a historinha, muito mais completo do que esse nosso bate-papo aqui. Você vai ter uma noção real do que é o 3CP e esse é o exercício que você vai fazer com os seus clientes compradores, tá? Com o cliente vendedor, lição de casa para fazer. Primeira coisa, revisitar o seu portfólio inteiro. Eu tenho 20 imóveis captados, 50 imóveis captados, 200 imóveis captados, não importa. Separar o que é ativo do que está inativo, aí começar a ajustar também aquilo em nível A, B, C,
quais são os que têm maior liquidez, a maior probabilidade de venda, a maior chance, revisar os preços, ou seja, reajustar a precificação com base comparativa, e tendo ali um bom... a imóvel tem ali uma referência bacana para você poder usar isso, ajustar isso, aí aproveitar para ajustar as descrições, entrar em contato com seus clientes o tempo inteiro, né? Bater um papo com o cara, saber, ó, eu estou aqui fazendo um trabalho. Isso é outra coisa assim, que tem uma frase que diz: a mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta, né? Então, o corretor nesse momento não basta você fazer o trabalho. Você tem que mostrar e tangibilizar para o seu cliente que você está fazendo o trabalho. Então, liga para o cara, fala: oi, Luiz, tudo bem? Aqui é o Guilherme e tal. Estava analisando o mercado aqui. Tenho estudado muito, feito algumas análises, estava passando agora pelo teu imóvel, desenhando uma estratégia de venda para ela e tal. Vamos lá, só queria confirmar alguns dados com você. Você tem um tempinho para a gente fazer isso agora? Se você puder fazer isso por chamada de vídeo, melhor ainda, porque o teu rosto é a sua marca pessoal, né? A imagem do corretor está muito atrelado a isso. Te obriga a tirar o pijama e fazer a barba. E aí você vai conseguir, criando o relacionamento, ter um posicionamento, criar no teu cliente vendedor ali uma presença e falar: pô, tem um cara que enquanto o mundo está pegando fogo, ele está pensando em me ajudar em como resolver tudo isso. Então, assim, corretor, você tem uma excelente oportunidade na mão se você souber usar o caos como oportunidade. Isso aí. Se você ficar neste momento focado no caos e na imprevisibilidade das coisas, porque nada é previsível, né? A precisão, outro dia eu estava brincando até com o Luiz, que os bancos hoje até os bancos estão com análises imprecisas e imprevisíveis, porque é um momento complexo que a gente está vivendo, é um momento que tem muita volatilidade de tudo, de dado, de informação, de possibilidades. Então, assim, se você ficar focado no caos, agindo na imprevisibilidade, você está ferrado, cara. Controle, vamos voltar de novo lá para o back to basics, né? Controle aquilo que você pode controlar. O que você não pode controlar, deixa fluir, cara. Depois você lida com isso. Agora, o que você pode controlar? São os seus clientes compradores que estavam ativos e que você tem um contato, são os seus clientes vendedores que estão ativos e você tem o contato, tem os produtos, cria suas estratégias. Exato. Assim, você não controla o que essa pessoa vai fazer, mas você controla as suas ações para com ela. Ou seja, o direcionamento que você passa para ele. Então, por isso é muito importante você, de novo, estudar bem o mercado, entender os preços, passar para ele e falar: olha, eu tenho mais 7, 8, 9 concorrentes nesse mesmo prédio que você. Por que a gente vai manter esse preço irreal aqui? Porque vamos jogar aqui... Você quer vender depois do sétimo? Quer vender entre o terceiro e o quinto? Ou você quer ser o primeiro a vender? Exatamente. Essa é a conversa. A coisa mais importante para o corretor é liquidez. Não só para o corretor, para o cliente e vendedor também. Então, liquidez. Todo mundo. Exato. E você só vai fazer isso pautado em dados. Isso aí, informação. O Paulo colocou ali para a gente deixar a nossa live, que ele botou aqui uma aula vulgo live disponível. Ela fica disponível, todas as lives que a gente tem feito nesse período. Vamos retomar. A gente, dentro da Imóvel, desde o primeiro momento que a gente começou com a história do lockdown, a gente teve uma reunião com toda a equipe. Quando eu digo a equipe, nós tivemos uma reunião com todas as pessoas que trabalham na Imóvel. E a gente falou: pessoal, o nosso dever, a nossa missão neste momento é ajudar o mercado, ajudar nossos clientes e ajudar aquelas pessoas que não são os nossos clientes a saírem melhores e mais profissionais. Então, hoje todas as equipes, o pessoal de Data Acquisition, de Data Science, o pessoal de CS, o pessoal de vendas, o pessoal do financeiro, enfim, está todo mundo focado em ajudar o mercado a atravessar isso de uma maneira mais profissional, dando informação e dando conteúdo. Então, todas as nossas lives, todas as lives que a gente tem feito aqui, elas estão disponíveis gratuitamente lá no nosso canal. O pessoal do marketing faz um download, joga lá no YouTube e ela fica lá disponível para você assistir. Então, esta live vai estar disponível junto com todas as outras. Se você não assistiu a live que a gente fez na segunda-feira, na minha opinião, foi excelente. Então, vai lá que tem 8 dicas fundamentais também para você usar nesse momento. Perfeito. É isso. E de novo, só reforçando, entre aqui no nosso perfil aqui na bio, tá? Assistam os conteúdos da 3CP, entrem na plataforma, façam todo esse processo de precificação do portfólio, tá? Se você ainda não tem login, procura aqui o nosso pessoal para criar uma conta, para fazer isso aí, rodar o seu processo. Para entender o que é, né? Exatamente. Tem o pessoal de vendas, o pessoal comercial.
em 20 minutos te mostra o que a plataforma faz de fio a pavio, melhor do que eu faria, melhor do que o Luiz faria, melhor do que qualquer um de nós. Vai te já mostrar com estratégias, com cases, com situações. Então, se você ainda não é cliente imóvel e quer entender o que a imóvel pode fazer para te ajudar na metade vendedora, né, no teu portfólio, entre em contato com a equipe de vendas e pede uma demonstração. Boa. É isso. Tá bom? Boa. Nós falamos de tudo. Vamos lá. Está aqui o Rodrigo dando um dado. A Imóvel tem mais de 100 milhões de dados individuais de mercado imobiliário. É coisa pra caramba para te ajudar. A gente pode ali ser o seu Big Data ajudando nas estratégias para você ganhar o jogo. Beleza? Isso. Então tá bom. Boa. Eu acho que por hoje é só. Voltamos na sexta-feira agora. Sexta-feira, feriado, Páscoa e tudo mais. Já vou desejar aqui para a galera uma feliz Páscoa, para quem não nos encontrar, mas segunda-feira estaremos de volta. Segunda estamos aí. Com muitas informações. Segunda-feira a gente podia conversar um pouco sobre a análise do relatório que o pessoal do DataZap fez. Podia falar um pouco sobre tudo que aconteceu nessa semana. E vai acontecer bastante coisa, hein? E tem muita coisa ainda. Aquele resumo que a gente faz, a gente tratar ele na próxima live. Eu acho que seria uma boa, Luiz. Perfeito. Beleza? Boa. Então é isso. Pessoal, muito obrigado aí de novo por vocês. Obrigado pela participação, pelas perguntas e tudo mais. É isso aí. Qualquer coisa, chame a gente aqui, procure qualquer um da empresa. Beleza? É isso aí. Transforme informação em comissão. É isso aí. Ótimo, Leo. Boa. Valeu, até. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.